Olá, meu nome é Sara e eu estou acompanhando vocês na disciplina de Bancos de Dados oferecida para Engenharia da Computação pela Univesp. Hoje, na nossa quinta aula, nós vamos estudar algumas características, alguma formalização e algumas restrições referentes ao modelo relacional. O modelo relacional é um modelo de dados que representa o banco de dados como uma coleção de relações. Uma relação remete a uma tabela de valores, na qual cada linha representa uma coleção de valores relacionados. Essa coleção de valores são representados pelas colunas da tabela. Uma linha nesta relação representa um fato que tipicamente corresponde a uma entidade individual ou a um relacionamento individual que ocorre no mundo real. Nas aulas anteriores, nós estudamos entidades e relacionamentos dentro do modelo entidade e relacionamento. Os mesmos conceitos estarão permeando o nosso estudo do modelo relacional, porém nós teremos que agora enxergá-los de uma maneira um pouco diferente. O modelo relacional, ele já é um modelo mais próximo do que nós implementaremos num sistema gerenciador de banco de dados. Uma vez que nós estamos construindo um modelo relacional, nós especificamente usaremos um sistema gerenciador de banco de dados que assume esse modelo, ou seja, um sistema gerenciador de banco de dados relacional ou um sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional que também possui características que são extrínsecas ao modelo relacional, mas que pode assumir este modelo dentro das suas funcionalidades e implementar todas as restrições necessárias. Bom, no nosso dia a dia, no trabalho com modelo relacional, existem alguns conceitos que são nomeados com uma nomenclatura mais usual. É importante que nós saibamos a nomenclatura formal, mas que nós saibamos também que há um mapeamento entre a nomenclatura formal e aquela que comumente se usa no dia a dia das diferentes empresas que desenvolvem projetos de bancos de dados. Então, nós temos no modelo relacional 4 conceitos que são bastante importantes, que são relação, tupla, atributo e domínio. A relação, ela pode ser nomeada como uma tabela, tupla, muitas pessoas nomeiam como sendo linha, atributo como coluna e domínio como tipo de um dado. Vamos ver um exemplo do que seria uma relação do modelo relacional. Então, aqui nós temos o exemplo de uma relação chamada funcionário. A relação funcionário possui vários atributos e vejam que os atributos estão organizados dentro de uma tabela. Nas colunas dessa tabela estão os valores que são atribuídos a cada um dos atributos diante de determinados dados, de determinados fatos do mundo real. Esses fatos, eles são representados nas tuplas ou nas linhas. Então, na primeira tupla da relação funcionário, nós temos o identificador 1163, o nome Cláudia Moraes, o endereço Rua A1SP e assim por diante. Isso significa que todos os valores que estão cadastrados, que são assumidos nesta tupla, para todos os atributos, ou seja, em todas as colunas, dizem respeito a um fato do mundo real, que é o funcionário 1163. Bom, então alguns conceitos referentes a alguma formalização necessária para o estudo do modelo relacional. Nós temos no modelo relacional que um esquema de relação R, A1, A2, AN, é composto de uma relação cujo nome é R e de uma lista de atributos, a lista de atributos que está especificada entre os parênteses, A1, A2, AN. Cada atributo AI, sendo que I pode assumir 1, 2, 3, 4, N, é o nome do papel desempenhado por um domínio D no esquema da relação R. Já veremos um exemplo. E o grau de uma relação é o número de atributos que o esquema que a define possui.
Então, nós temos aqui um exemplo de um esquema, que é o esquema para o funcionário, que tem vários atributos, identificador, o idente, nome, endereço, salário, data de nascimento, e cada um desses atributos possui um tipo de dado. Esse tipo de dado é o domínio, pois a partir do momento em que nós temos a definição do tipo de um dado, nós estamos estabelecendo todo o conjunto de valores possíveis para aquele atributo. Então, por exemplo, em nome, que é uma string, nós podemos colocar uma série de caracteres que vão identificar, que vão compor o nome do funcionário. A relação funcionário possui 5 atributos, então ela possui grau 5. Uma relação Rzinho, R minúsculo, definida sob um esquema R maiúsculo, é um conjunto de várias tuplas. Cada uma dessas tuplas é uma lista ordenada de valores. Então, vejam que uma tupla é composta de uma lista ordenada. Uma relação é composta de um conjunto de tuplas. Isso implica em uma diferença que nós já vamos estudar. E o iésimo valor de uma tupla T, o qual corresponde ao atributo AI, é referenciado como T de AI ou T.ai. Então, vamos olhar para esse exemplo. O que nós temos aqui nesse exemplo? Nós temos uma relação que é um conjunto de tuplas e cada tupla é uma lista de atributos e nós podemos fazer referência a um valor específico. Por exemplo, se eu quiser me referenciar ao valor Moacir Junqueira, que é o nome do funcionário 1165, eu devo usar a notação T3, porque é a terceira tupla, no atributo nome, porque é a coluna onde eu tenho o valor Moacir Junqueira. Então, T3 de nome é igual a Moacir Junqueira. Chamar, tratar ou usar T3 de nome significa a mesma coisa que usar o valor Moacir Junqueira. Vamos falar um pouco, então, sobre a ordenação de tuplas em uma relação e a ordenação de atributos em uma tupla. Então, uma relação é definida como um conjunto de tuplas. Elementos de um conjunto não são ordenados. Então, as tuplas em uma relação não possuem uma ordenação. Isso significa que, se nós tivermos uma relação A com o atributo idente e nome, e uma relação B com o atributo idente e nome, e tivermos o mesmo conjunto de tuplas nas duas relações, mas em ordens diferentes, nós vamos ter relações iguais, pois a ordem das tuplas em uma relação não importa. Porém, quando nós falamos dos valores dentro das tuplas, nós vamos ver que a ordenação é importante, pois nós estamos falando de uma lista ordenada de valores. Isso significa que a relação A é diferente da relação C. Por quê? Porque nós temos na relação a ordem dos atributos sendo idente e nome. E na relação C, nós temos uma ordem diferente, nós temos a ordem nome, idente. Então, mesmo que nós tenhamos os mesmos valores distribuídos na mesma ordem em cada uma das colunas, nós teremos relações diferentes. Então, a relação A é diferente da relação C. Essa é uma restrição que, para efeitos práticos, em alguns momentos, nós poderemos flexibilizar, mas no primeiro momento nós vamos ter que assumi-la. Bom, então, falando de valores que nós podemos inserir nos atributos das tuplas e falando do valor nulo. No modelo relacional, cada valor em uma tupla é um valor atômico. Assim, atributos compostos e atributos multivalorados que
eram possíveis de serem usados no modelo entidade de relacionamento, não poderão ser usados no modelo relacional. Se nós tivermos a necessidade de modelar esses tipos de atributos, nós teremos que fazer alguns ajustes. Veremos esses ajustes, como fazer esses ajustes, nas nossas próximas aulas. Valores null são usados para representar valores desconhecidos ou que não se aplicam a um determinado atributo naquela determinada tupla. Então, nós também veremos exemplos de uso de valores null no decorrer da disciplina, mas é importante que nós já saibamos que o null significa desconhecido ou não aplicável. Nós não temos nenhuma informação sobre o valor de um determinado atributo, então nós podemos usar um valor null. Bom, o modelo relacional, ele possui uma série de restrições. Todas essas restrições, elas implicam em regras que precisam ser seguidas na manipulação dos dados no SGBD. Essas restrições do modelo relacional, elas são garantidas pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Como nós vimos na nossa primeira aula, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados implementa uma série de funções que nos auxilia a manter a consistência dos dados. A primeira restrição que nós vamos ver é a restrição de domínio, que significa especificar que o valor de cada atributo A, deve ser, primeiro de tudo, um valor atômico e ele deve estar dentro de um domínio especificado para aquele atributo. Bom, outra restrição importante é a restrição de chave. Ela é muito parecida com a questão do atributo chave do modelo entidade de relacionamento. Há uma correspondência entre eles, que nós veremos nas próximas aulas, mas por enquanto vamos entender o que significa a restrição de chave no modelo relacional. Então, por definição, todos os elementos de um conjunto são distintos. Isso significa que todas as tuplas de uma relação precisam necessariamente ser diferentes entre si. Ou seja, duas tuplas quaisquer, então uma tupla T1 e uma tupla T2, uma tupla T2 e uma tupla T3, ou duas tuplas quaisquer de uma relação, não podem ter a mesma combinação de valores para todos os seus atributos. Então, nós temos que ter um conjunto de atributos, pode ser 1, 2, 3, vários atributos. Nós precisamos ter um conjunto de atributos cujos valores diferenciam de uma tupla 1 para uma tupla 2. Ou seja, se nós temos funcionários na nossa empresa e cadastramos informações sobre eles, um funcionário é necessariamente diferente do outro em pelo menos um atributo que o descreve. E aí nós temos o conceito de superchave. Qualquer conjunto de atributos SK pode ser considerado uma superchave, desde que nós possamos verificar que de uma tupla 1 para uma tupla 2, os valores nesse subconjunto de atributos são diferentes. Toda relação tem pelo menos uma superchave, que é todos os seus atributos. Então, pelo menos, se nós considerarmos todos os atributos que descrevem um funcionário e todos os atributos que descrevem o outro, haverá alguma diferença. Uma superchave, ela pode ter atributos redundantes. Então, vamos olhar aqui para este exemplo. Eu tenho aqui o funcionário. O esquema dele diz que eu tenho idente, nome, endereço, salário e data de nascimento, certo? Se nós considerarmos apenas o atributo idente, que é o identificador, nós já estaremos fazendo menção a um atributo que diferencia um empregado do outro, certo? Então, não haverá na nossa relação, na nossa tabela, duas tuplas com um valor igual para o atributo identificador, certo? Cada funcionário tem o seu próprio identificador. Bom, então, nós podemos dizer que qualquer combinação de atributos, todos eles
somente os 4 primeiros, somente os 3 primeiros ou somente os 2 primeiros são considerados superchave dessa nossa relação funcionário. Por quê? Incluindo o atributo idente, nós sempre teremos duas tuplas diferentes em termos de seus valores. E aí, nós podemos definir o conceito de chave. Uma chave é, na realidade, uma superchave de R sem atributos redundantes. O que significa dizer que, aqui no nosso esquema funcionário, apenas usar o subconjunto de um atributo, o identificador, significa que nós temos estabelecida uma chave, pois apenas ele identifica funcionários. Identificador composto com nome é uma superchave, porque esse conjunto de atributos, os valores desse conjunto de atributos não vai se repetir em duas tuplas diferentes. Porém, eu não preciso do nome para identificar, para diferenciar dois funcionários, pois eu sei que o identificador é suficiente. Eu sei que não tem dois funcionários com o mesmo identificador. Então, nós dizemos que idente é um conjunto mínimo que é capaz de diferenciar duas tuplas dentro de uma relação. A partir do conceito de chave, nós vamos então definir 3 novos conceitos: chave candidata, chave primária e chave única. Chave candidata, em geral, um esquema R, um esquema de uma relação, pode ter mais de uma chave, ele pode ter mais de um subconjunto mínimo que identifica duas tuplas dentro dessa relação. Todas essas chaves são chamadas chave candidata. É comum escolher uma das chaves candidatas para ser dita chave primária da relação. Essa chave primária, ela vai ter uma série de implicações futuras no nosso estudo de banco de dados. Mas, por enquanto, basta que nós saibamos que uma das chaves candidatas será especificada pelo projetista de banco de dados como sendo a chave primária de uma relação. E, por fim, o restante das chaves candidatas são ditas chave única. Bom, nós temos mais uma restrição importante em modelo relacional que diz respeito à integridade de entidade. O que significa a integridade de entidade? Significa que nenhuma tupla da minha relação poderá assumir o valor nulo no atributo que foi escolhido como chave primária. Porque a chave primária é o atributo mais importante para identificar um dado dentro de uma relação que está dentro de um banco de dados. Se nós não sabemos esse valor, nós vamos ter um problema. Então, para garantir a consistência dos dados, a restrição de integridade de entidade proíbe que seja cadastrado um valor nulo numa chave primária e o SGBD garantirá essa restrição para nós. E uma outra restrição extremamente importante é a de integridade referencial. É especificada entre duas relações e é usada para manter a consistência entre as tuplas de duas relações. Então, uma tupla de uma relação A, que referencia uma relação B, deve fazer referência a uma tupla existente na relação B. Então, por exemplo, suponha que nós tenhamos um funcionário que trabalha para um departamento. Nós temos a relação funcionário fazendo uma referência à relação departamento. Se um funcionário trabalha para um departamento, este departamento para o qual ele trabalha, ao qual ele faz referência, precisa necessariamente existir no nosso sistema. Eu não posso colocar um funcionário trabalhando para um departamento, não posso cadastrar uma informação que diz que o meu funcionário trabalha para um departamento, mas esse departamento não existe no sistema. Isso causaria uma inconsistência de dados. Então, a integridade referencial é implementada no modelo relacional para garantir isto.
para garantir que essa consistência aconteça. Então, nós temos, para implementar esse conceito, a chave estrangeira. Considere dois esquemas de relação, R1 e R2, e um conjunto de atributos que nós vamos chamar de FK. No esquema R1, é uma chave estrangeira de R1 que referencia R2. Nós temos aqui duas restrições que precisam ser garantidas, vamos dar uma olhada nelas para depois nós passarmos para alguns exemplos. Os atributos em chave estrangeira têm o mesmo domínio dos atributos de uma chave primária da relação R2, que é a relação referenciada. E o valor da chave estrangeira na tupla T1 de um estado de relação R1, que é a relação que faz a referência, ou ocorre como um valor de chave estrangeira em uma outra tupla lá na relação referenciada, ou é um valor nulo. Então, nós temos aqui a tupla 1 no subconjunto chave estrangeira, sendo necessariamente igual à tupla 2 no subconjunto chave primária, sendo que a tupla 1 é da relação que faz referência e a tupla 2 é da relação referenciada. Então, nós temos aqui um modelo relacional. Nós vamos olhar para alguns aspectos deste modelo e, como exercício, vocês deverão estressar o entendimento sobre este modelo. Então, olha só, nós temos a relação funcionário e a relação departamento. A relação funcionário possui todos esses atributos, incluindo um atributo identificador chamado ident. Esse é o atributo-chave primária da relação funcionário. Depois nós temos a relação departamento, que possui todos esses atributos, sendo que aqui número foi escolhido como chave primária. As chaves primárias estão grifadas nesse esquema gráfico. Agora, observem que na relação funcionário existe um atributo chamado denum. Esse atributo é, na realidade, uma referência, observem que há uma indicação de que é uma referência ao número, chave primária, de departamento. Então, o que nós podemos entender disso? Denum, que é número de departamento, é um atributo originalmente definido para departamento. Mas ele aparece na relação funcionário como uma chave estrangeira, que significa ser um ponteiro, uma indicação de que um determinado funcionário se relaciona com um determinado departamento. Uma vez que o funcionário se relacionará com um departamento, o valor que este atributo assume necessariamente precisa ser um valor existente na tabela ou na relação departamento. Por isso, nós chamamos isso de essa restrição de integridade referencial. Nós precisamos garantir que a referência que a relação funcionário faz para a relação departamento é consistente. Estamos fazendo referência a um departamento que já existe na relação departamento. Bom, existem várias dessas situações neste modelo. Eu sugiro que vocês analisem com cuidado esse modelo, resolvam os exercícios que serão disponibilizados em relação a esse assunto, por ser este assunto de extrema importância dentro de modelo relacional. Com isso, nós finalizamos a quinta aula, onde tratamos de modelos relacionais, características, formalizações e restrições. E eu também sugiro que vocês acessem a bibliografia básica da disciplina para entender um pouco melhor.